Brasileiras e brasileiros, meu abraço. Tenho aprendido nestes meus 50 anos de poder que o presidente do país só deve vir a público falar com seu povo para dar notícia boa. E eu acredito que é isso que eu tenho feito desde o primeiro dia que apareci aqui. Já não antes de ser o presidente do Brasil, como o líder da nação, no procedimento interventorial constituinte com o qual o povo chegou à posse na presidência da República, me instituindo o presidente. Isto porque o povo no poder, mas é impossível o povo tudo estar governando, então ele se resumiu em mim. E aí, como presidente constituinte, o primeiro ato que nós fizemos foi instalar a democracia institucional, que nós criamos na Constituição e os políticos não consolidaram ela, porque ela acaba com a corrupção do poder, ela acaba com o Estado caro, o Estado empregador, sem a compensação de produção dos empregados. E aí o Brasil chegou hoje a essa situação calamitosa que nós estamos enfrentando, com 9,8 vezes o Estado maior do que a sua iniciativa privada. Não havia como o país progredir, não tinha, só podia quebrar, porque isso aí é matemático, nós fizemos os levantamentos, tudo porque nós estamos nesta luta desde 2004, quando o saudoso general do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, me convocou para nós darmos um jeito de recolocar o país no caminho, pelo menos, da segurança, porque estava uma guerra civil sendo construída nos mínimos detalhes. Então, desde aquele tempo, a gente vem, eu como era chamado tecnocrata, na época do regime militar, como o nome diz, nós não somos pessoas de conversa, nós não somos pessoas de discurso, nós somos matemáticos, somos cientistas. Aquilo que não tem comprovação em ciência, aquilo que a matemática não nos apresenta o resultado, para nós não existe. Então, para mim, começar um diagnóstico clínico da situação brasileira, é claro que tinha que começar com a matemática. E então, começamos primeiro a verificar essa situação, o estado monstruoso que já era naquele tempo. E aí, hoje eu não tenho dúvida nenhuma, os nossos cálculos são precisos, eu estou para desafiar qualquer economista da bandidagem que está aí. O Estado hoje está custando 132% do PIB. Há uns anos atrás, o primeiro levantamento que nós fizemos, custava 105,7%. Depois daí aconteceu um fenômeno. Eles informatizaram a administração pública inteira, os três poderes, computador sobrando por toda parte. Engraçado que a informatização não aliviou a carga empregatícia no Estado. Pelo contrário, aumentou. Aumentou porque ninguém sabia nada de computação. Eu mesmo. É uma coisa engraçada. Eu fui praticamente formado ou construído em laboratório por computadores. Na época era chamado cérebro eletrônicos. Os trambolhos enormes, mas funcionavam. E empatar com o computador era a nota que
passava para a próxima etapa. Superar o computador, então, já era a nota que conduzia ao certificado de conclusão do curso. E é claro que eu deveria saber tudo sobre computador, mas mesmo que eu tivesse sido um esperto naquela época, aqueles computadores para os computadores de hoje era a mesma coisa que a gente não saber nada, ou talvez até ia atrapalhar mais ainda, porque a gente pensava que sabia e daí não sabia nada. É o caso dos nossos doutores que estão aí, todos eles pensando que sabem alguma coisa, que são doutores. E aí vem isso que não é conclusão minha, são as docências dos cursos de doutorado das grandes universidades que dizem, não só sobre o Brasil, porque isso está mais ou menos generalizado na humanidade. E a pandemia do coronavírus está provando. Estamos vivendo uma geração sem cérebro e, não tendo cérebro, então as pessoas começam a raciocinar pelo ânus e defecar pelo cérebro. O cérebro não serve para nada. Então fica defecando essa coiseira que está aí. Não serve para nada, porque se servisse para alguma coisa, o mundo não estava na situação que está. Então é isso que os cientistas políticos falam. Defecam pelo cérebro e raciocinam pelo ânus. Não é pejorativo, não. É uma conclusão de ciência. É lógica. Não tem contestação. Se tivesse contestação, já teriam contestado. Se fosse crime, já teriam me incriminado, porque há anos eu afirmo isso. E então, o que acontece aí sobre o tamanho do Estado? 9,8 vezes maior do que a iniciativa privada. Antes dele atingir isso aí, ele estava lá 7 vezes maior, já custava 105,7% do PIB. Então, eles faziam aí os números, o IBGE que inventa isso. O número do Brasil não tem serventia nenhuma dentro dos centros científicos internacionais. Ninguém acredita nos números do Brasil. São tudo inventados. Então, o IBGE faz os números dele lá também, é tudo inventado. Tudo gente ali na frente dos computadores, fazendo aqueles cálculos. Antigamente era nas maquininhas, quando apareceu a maquininha calculadora, então estavam tudo eles fazendo cálculozinho ali. E agora com o computador, então, ficou mais fácil para eles e mais difícil para nós. Aí eles ficam fazendo aqueles cálculos. Nós temos a nossa metodologia diferente, nós somos dos abismos da vida civilizada. Quer dizer, é lá de baixo, lá desse centro onde a gente se movimenta, que vêm as informações que alguns estadistas aproveitam para conduzir os seus povos. Então nós não podemos tergiversar, nós não podemos imaginar coisas, nós temos que ser realistas. E aí é a matemática. Então o último levantamento que nós fizemos, isso é recente agora, nos deu esse diagnóstico da economia do Brasil. O Estado está custando 132% do PIB. Isto quer dizer que em cada 100 reais que você produz trabalhando, você fica com a dívida de 32 reais nas cadeiras. Você não sabe daí como é que você de repente tem de vender uma parte da sua propriedade, tem 2 casas, tem de vender uma, e ali vai sumindo o patrimônio. Não sabe, porque isso é científico, isso aí demanda grau de escolaridade, demanda tempo de estudos e depois a experiência de campo. E isso é o que nós temos. Então, os economistas nossos aqui, eles não acreditam nisso. Aliás, não acreditam, não é. Eles não têm grau de inteligência para dialogar conosco. Imaginou um Paulo Guedes aí nos desafiar para um esclarecimento sobre a economia brasileira? Um bandido, ladrão, complicado com a Polícia Federal. Isso já diz tudo sobre o QI do homem, sobre a habilitação pedagógica dele. E aí ele fica, a receita dele para o Brasil é vender o patrimônio público.
privatizar. Privatizar é símbolo de roubar. Então, fica difícil para eles dizer nós temos de roubar agora tanto do patrimônio público para nós poder sobreviver como senadores, como deputados, como presidente da República e como os funcionários públicos. 2% da população brasileira rica são funcionários públicos. Então, essa gente aí vive de roubo. Eles não fazem nada, não produzem nada. Se produzissem alguma coisa, o país não estava do jeito que está. Isso aí é coisa lógica. Então, são tudo ladrão. E ladrões aninhados dentro do Estado, nos cofres públicos. É o socialismo que o Lula e as chamadas esquerdas trouxeram. Mas junto com a direita também, que é tudo bandido. Eles vêm desde a proclamação da República com esses dois elencos aí. Antigamente era os liberais e conservadores, interpretando o script de salvadores do povo contra os vilões da pátria. Aqueles que assumiam o poder roubavam até incomodar os outros, ou havia um desacerto na divisão do roubo. E aí havia o levante daqueles que se sentiam vítimas, eram os salvadores do povo, e aí os outros eram vilões da pátria. Os salvadores do povo assumiam e faziam a mesma coisa que os salvadores da pátria tinham feito. Aliás, os vilões do povo tinham feito. E aí veio desse jeito. Em 64, as Forças Armadas acabaram com isso até 85. Em 85 começou de volta com Sarney. Sarney é o homem mais rico da face da Terra. Ou seja, o maior ladrão que o sol aquenta. Não existe outro em nenhuma parte do mundo. Isso a Polícia Federal daqui a uns dias vai mostrar para vocês. Tudo tem sua hora. E nós estamos guardando também os bandidos, já estão todos eles selecionados. Cada um selecionado para o seu momento. Sarney vai ter o momento dele. E vocês vão ver o homem mais rico da face da Terra. E ele vai ter de dar conta de 5 tonéis de diamante que estava na Caixa Econômica quando ele assumiu o governo. Sumiu. 5 tonéis de diamante, sabe? Aqueles tonéis antigos assim de 200 litros de óleo. Aquilo estava cheio de diamante na Caixa Econômica. Sarney vai ter de dizer aonde ele guardou isso. E daí por frente, Sarney presidente, quase que eterno presidente do Senado Federal, ele dava as cartas por trás e continua ainda. Foi um dos conselheiros de Lula. E aí, essa gente então foi o Lula que estabeleceu a socialização do Brasil, ou seja, a comunização do Brasil. E daí fez o Estado inchar desse jeito. Antes do Lula, nós observávamos a coisa sempre, mas estava ali mais ou menos empatando o Estado com a iniciativa privada. O Estado tinha mais ou menos o tamanho da iniciativa privada, às vezes subia um pouquinho mais, às vezes baixava no tamanho dela. Os políticos não eram tão ladrões como começou com a comunização do Brasil. E aí começou a degringolar. Foi para 105,7% em 2006, fizeram o levantamento. Isso já não sustentava o Estado, não se sustentava mais. Mas a gente foi administrando, porque o que nós precisávamos antes era desarticular a Terceira Guerra Mundial, que estava sendo construída nos mínimos detalhes de satanismo dentro do Brasil. Se nós não tivéssemos feito isso, talvez já não existisse mais humanidade na face da Terra, porque uma guerra termonuclear não deixaria vida no planeta. Os cálculos da ciência nos dizem que, se ocorrer um fato desses, a Terra levaria 46 a 48 milhões de anos para começar a recuperar a vida.
Porque, como eu já tenho dito aqui, que você já deve ter lido em algumas partes, a Terra é planeta vivo. Não é Deus que trouxe a vida aqui. Deus fez o planeta nascer vivo. Então, nós somos produto da Terra. A Terra nos gera. E um confronto termonuclear mataria a Terra. Levaria 46 a 48 milhões de anos para ela recuperar a vida. Então, esse é o nosso avanço desta geração de terráqueos, que felizmente está se acabando agora. O avanço para a morte. Essa geração cultivava era a morte, não era a vida. Cultivava a briga, cultivava o ódio, não o amor. Então, claro que aquilo que a gente cultiva é os frutos que colhemos. E nós cultivamos a morte, não paramos nunca de morrer. E chegou então, agora, a China acabou com a festa. Xi Jinping e Jair Messias Bolsonaro conseguiram fazer do Brasil e da China a pátria grande, substituindo a União Soviética. Então agora não se fala mais em União Soviética no comunismo, se fala em pátria grande. Não se fala mais em comunismo, se fala em pandemia do coronavírus, que nada mais é do que uma psicose coletiva. A psicose coletiva, todos os psicólogos, os psicanalistas aí entendem o que é. E os reptilianos chineses, a gente tem que dar uma palmatória para eles. Eles são super versados em ciências que nós ainda não dominávamos. E aí, então, eles criaram... Porque o que é o comunismo? O comunismo é a escravização do ser humano. Escraviza as grandes massas para o domínio de uma pequena porção do partido. No caso aqui, o Partido Comunista da Pátria Grande, eles fizeram do Partido Comunista Chinês com o PT, Partido dos Trabalhadores. Foi José Genuíno que fez o acordo na China. E da China ele saiu propalando a coisa para a Europa inteira. E então fizeram o acordo de fazerem a Pátria Grande e a comunização do mundo. Os chineses não contaram para o José Genuíno como é que ia ser. É claro, eles só precisavam da fusão das duas potências. A potência econômica emergente, que era naquela ocasião a China, e a megapotência do mundo em riquezas, que é o Brasil. Aliando os dois, os chineses conheciam isso tudo. O chinês conhece tudo dentro do mundo. Tem satélites aí que vocês nem imaginam. E aí, o plano dos chineses, chegar à fusão do Brasil com a China. E aí, então, feita essa fusão, a China tinha espaço aqui no Brasil para 800 milhões de chinesinhos. Considerando 1 bilhão e 400 milhões na China, eles poderiam transferir 300 milhões ou 500 milhões para cá. Esses 300 ou 500 milhões que eles transferem para cá, não é chinesinho analfabeto, não. São cientistas, são guerreiros, são homens altamente treinados para matar. Essa gente é que está vindo para o Brasil, está vindo aos montes. Eles conhecem tudo, onde estão as nossas minas, os satélites rastreadores deles fazem isso. E aí eles estão chegando aqui e comprando essas áreas, comprando de brasileiros que estão com dívida no banco, não podem pagar e tal, estão vendendo a terra para eles, não sabem o que tem ali embaixo. Estão comprando no Nordeste, estão comprando em toda parte.
Quase todas as grandes minas de urânio, de nióbio nosso, já estão nas mãos dos chineses. E esses chineses não são agricultores, não são empresários. Os chineses são todos militares, altamente treinados para matar. Porque os reptilianos, eles não querem saber de cultivar o terráqueo. Desde que eles chegaram aqui, que ainda tinham a forma de lagartos, a intenção deles era acabar com a raça humana terráquea e eles ficarem de dono do planeta. E eles continuam com isso até hoje. Antes os japoneses tiveram essa ideia. Aí na Segunda Guerra Mundial, os aliados acabaram com eles lá e eles abandonaram o projeto. Então começou aí a China a empreendê-lo sozinha. E aí é essa a nossa situação. Então seria uma fala ruim do presidente do Brasil? Não, é uma fala muito boa. Muito boa porque eu posso dizer, com a tranquilidade que vocês estão vendo aqui, não temos nenhum problema em afastar os chineses daqui. Não temos nenhum problema com os negócios que o Bolsonaro e o Xi Jinping estão fazendo. Estão todos eles nulos. Eu sou jurista. Não jurista de ficar discutindo bronquinha entre patrão e empregado, tirando bandidinho da cadeia. Não. Eu sou jurista dos foros internacionais. Eu sou jurista dos abismos dos serviços de inteligência, onde nós tivemos de acabar com Guerra Fria, com União Soviética e com as ditaduras todas do mundo. E então, o Brasil hoje tem um estadista, magistrado de Estado, que não precisa pedir nada. E não precisando pedir, tem de ter a humildade de dividir responsabilidades. E é o que vocês começam agora a ver. Eu comecei a divisão dentro do próprio comboio da Presidência da República. Entreguei para a iniciativa privada a administração do país, com os 3 presidentes da Confederação Nacional da Agricultura, Confederação Nacional da Indústria e Confederação Nacional do Comércio, sendo presidentes do Brasil também. Somos 8. Nenhum é superior ao outro. 8 formamos o presidente do Brasil, no gabinete parlamentar. Entreguei o governo do Brasil para os 4 generais, que compõem o gabinete da Presidência da República. Então, o governo do Brasil está com as Forças Armadas. E eu já entreguei para elas, há bastante tempo atrás, 800 bilhões de reais para elas começarem os movimentos básicos do canteiro de obras que vai ser instalado. A iniciativa privada vai se autogovernar e sobra, então, o meio da magistratura de Estado. Vai ficar mais ou menos uma civilização faraônica. O faraó é o magistrado supremo, aí ele precisa ser o exemplo, ou seja, o protótipo da pessoa brasileira. A pessoa brasileira tem que se identificar por 4 coisas: hombridade, honradez, caráter e lucidez. E essas 4 coisas ela tem de receber pela visão e pelo exemplo em tudo do presidente constituinte do Brasil, que eu sou o presidente do colegiado parlamentar. Com ele formamos o presidente do Brasil, os 8. Essa é a composição de poder agora no Brasil. E como na época de Montesquieu,
Os reis andavam de liteira, carregados por escravos. A vida era conversar, fazer alguma coisinha e se suprir da natureza. Não havia industrialização, não havia nada, então a vida era conversar. E aí foi muito boa a organização, ou seja, o preenchimento que Montesquieu fez do Estado instituído por Moisés. Ele organizou, colocou no Estado os 3 órgãos que faltavam: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Só que hoje o poder legislativo não tem mais espaço. Nós não temos mais condição de discutir um projeto de lei uma semana. Aí, o computador quântico, numa semana ele já foi na lua e já voltou. E nós ficamos discutindo. Tem projeto de lei dentro do Congresso Nacional que já tem 20 anos, 30 anos. O Código de Processo, o Código Civil, levou mais de 30 anos no Congresso, tramitando lá. E fizeram o quê? Uma porcaria. Como jurista eu estou dizendo isso. Encheram de artigo para lá, artigo para cá. E aí o que aconteceu isso? Aconteceu o que está aí. Uma confusão que ninguém entende. Uma justiça empastelada, com 117,9 milhões de demandas, entre 105 milhões de pessoas da população economicamente ativa. Então isso aí tem uma origem. Qual é a origem disso aí? Essa empastelação de leis. Então não serve mais, o poder legislativo já é passado. E aí tinha alguém que fizesse o destrancamento disso. Nós chamávamos a tranqueira política. Na época que chamavam a gente de tecnocratas, eu fazia parte disso. E às vezes diziam para mim mesmo, falavam para mim mesmo dos tecnocratas do poder, porque eu era filiado ao PMDB, e ficavam falando para mim. E às vezes falavam de mim mesmo para mim. E eu confirmava, eu ajudava a falar. Era a nossa função, eu sou um profissional. E ninguém tem condição de discutir comigo o que os meus generais fizeram. Foram eles que, liderados pelo general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas, acabaram com a tranqueira política, que não deixava o Brasil desenvolver, e mantinha os velhos elencos dos salvadores da pátria contra os vilões da... salvadores do povo contra os vilões da pátria. Só roubando, até que chegou o ponto em que 217 milhões de brasileiros trabalhando porque foram eles mesmos que criaram a lei aí, acabando com o trabalho infantil. Se eles acabaram com o trabalho infantil, é porque a criançada toda trabalhava também. E continuam trabalhando. Não existe pai que consiga sustentar os filhos se as crianças não trabalharem junto. Eu sou pai, vivo o problema. Então, a coisa ficou um disparate tão grande, que mesmo a família toda trabalhando, as crianças todas trabalhando, as famílias não conseguem sustentar o Estado. 9,8% maior do que a iniciativa privada. Isso quer dizer o seguinte: se você bota uma bodega que o estoque e o movimento dela, mal e porcamente, dá para te sustentar. Aí você bota nessa bodega 98 empregados, quando você se sustentaria aos trancos e barrancos dentro dela. Como é que você vai sustentar 98 empregados aí? É claro que eles vão te roubar. É o que acontecia no Brasil. A bandidagem do poder, através da política, só roubando o país, só roubando. E acabaram roubando tudo. Hoje, o Brasil é uma massa falida do tamanho econômico dele de 1940, deixando
50 milhões, aliás, 60 pela estatística agora do Bolsonaro aí, do auxílio funeral que ele está dando. São 66 milhões e 400 mil brasileiros vivendo desse auxílio funeral. Agora imagina isso, a força de trabalho do Brasil é 105 milhões de pessoas, estamos com 66 milhões e 400 mil, sustentado por quem? Pela China. O Brasil não tem mais ativos líquidos para emitir dinheiro. Está acontecendo já, os bancos já estão esgoelados. Esses dias me telefonaram que os bancos não estavam tendo dinheiro nos caixas eletrônicos. Eu fui verificar e de fato não estava. E aí hoje eu vi isso no Banco do Brasil. Estava lá observando as pessoas, todo mundo se queixando. Não, mas eu tenho tantos R$1.000 na minha conta, olha aqui, ó. Eu tenho um limite de R$1.000 para retirar aqui e o banco estava fechado já. Como é que eu vou pagar minha conta? Eu vim aqui para tirar R$3.000, agora só posso tirar 1.000. Eu não vou levar. Era mais ou menos esse o grito, dentro do Banco do Brasil, isso aí. Só que era o seguinte, Bolsonaro estava fazendo dinheiro frio. Os governadores estavam fazendo dinheiro frio, os prefeitos também, por isso é que havia essa dinheirama toda aí. Ninguém se queixava mais de falta de dinheiro. Você não via mais prefeito vindo a Brasília atrás de dinheiro, não via mais governador vindo atrás de dinheiro, tá certo? Aquela riqueza de uma hora para outra. Só baixou o coronavírus e todo mundo ficou rico. Era dinheiro frio, dinheiro falso. E aí é claro que os bancos, eu notifiquei a Febraban sobre a coisa. E é claro, eles verificaram, viram que procedia, e os bancos então estão congelando o golpe. De repente, o poder está nas minhas mãos, e isso dentro de poucas horas vai acontecer. E aí como é que eles vão ficar comigo aí? Eu vou querer que todos os bancos apresentem os balanços deles no Banco Central, com as reservas monetárias deles, a moeda metálica em contas correntes. Os bancos todos vão ter de me provar a origem, da onde saiu aquele dinheiro. E essa origem, não é origem de negócios, não. Essa origem é nos ativos líquidos do Banco Central, porque é nesses ativos líquidos que o Bolsonaro imprimiu o dinheiro. Então, essa dinheirama dos bancos tinham de ter procedência nos ativos líquidos. E eu sei que não existe ativos líquidos aí. Já imaginou? Uma economia do tamanho daquela de 1940. Sabe o que era uma economia em 1940? Eu sou de 41. Então eu me lembro já ali em 45, me lembro a seca de 45, quase matou os gaúchos tudo, matou tudo o gado no Rio Grande do Sul. Tá? Eu passei por aquilo. Então eu sei o que é uma crise econômica da década de 40. A nossa economia está lá atrás. 66 milhões e 400 mil pessoas sustentadas com dinheiro falso. Não preciso dizer mais nada. Está comprovado o que eu estou falando. Isso é uma notícia ruim? Não. A qualquer momento, eu estarei dentro do Palácio do Planalto. Por que eu já não estou lá? Porque eu sou profissional. Profissional de guerra. O profissional de guerra não é um bandido. O profissional de guerra não é um jagunço. Não é um matador. O profissional de guerra é aquele que entra na guerra para que ela não aconteça. As leis que o profissional da guerra observa, inclusive a primeira é aquela de Baco. As guerras sempre acabam por onde deveriam ter começado, pela paz. Então, o guerreiro entra na guerra para isso. Para não sair com armas em campo.
mas primeiro lutar a paz. Por isso é que existe o direito, que existe a lei, que existe o fórum. E a nossa Constituição estabeleceu essa via, substituindo a via da Revolução Armada. E é por isso que eu demorei tanto, porque através do fórum a gente tem de ir vencendo opiniões opostas. E vencendo opiniões opostas é convencendo o adversário de que a melhor razão está conosco. E também admitindo quando o adversário está pensando melhor do que nós. Esse é o caminho forense. Esse é o caminho das criaturas inteligentes. E esse é o caminho que o guerreiro palmilha. É claro que a gente se ofende, a gente tem um discurso forte, porque homem não tem medo do outro homem. Então a gente se expõe profundamente um para o outro, sabendo de que nenhum deles é bandido. Os homens são seguros pela própria hombridade, não por segurança. Anda com segurança que não é homem, que é covarde. Como é Jair Messias Bolsonaro. Anda com uma récua de bandidos ao redor dele, porque quem serve bandido é bandido também. E o pior de tudo, apara-sacos, capachos, tem valor nenhum. O homem anda sozinho, porque o homem anda com Deus. E então, esta é a posição do povo brasileiro no poder. Somos 8 homens, 4 civis, na liderança do poder civil e 4 militares nos comandos da força militar. Então é o poder unido com a força exercendo o governo. Grandes generais, porque a pessoa para envergar uma farda e chegar até general do exército, ele tem de ser bom, ele tem de estudar, ele tem de ter preparo técnico, enfim. Não é à toa que Deus estabeleceu o soldado como seu ministro. Não é pastor, não é o padre, não é ninguém dessa gente que estabelecem aí como homens de Deus. Não. As escrituras sagradas do Brasil e todas as escrituras sagradas do mundo, eu conheço todas. Nenhuma estabelece outro sacerdócio a não ser o sacerdócio militar. Ministros de Deus, que não carregam a arma para enfeite, mas porque dão presença de Deus na justiça direta na terra. E esses homens formam a metade do governo do Brasil hoje. 4 generais. Generais temperados na luta, não de banditismo, não de jagunços, mas de guerreiros. E eu, como comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, que sou por força da investidura, eu digo de boca cheia com muito orgulho. Meus generais, desde a guerra de 45, não participaram mais de nenhuma guerra, mas participaram de todas as missões de paz da ONU. Então os meus generais são homens de guerra, certo de que as guerras deveriam sempre começar por onde acabam, pela paz. E os meus generais, então, fazem a guerra da paz, como generais, como homens armados, pronto para matar se for necessário, mas não preciso matar ninguém. O homem só mata por covardia, por medo ou por incompetência. Então essa é uma notícia boa. Dentro desses alicerces, que são os alicerces constitucionais, eu tenho o prazer de informar a nação, como o peão primeiro da nação que sou,
que o Brasil já começou a ser reconhecido no mundo como a megapotência mundial. Não porque nós sejamos o maior repositório de riquezas naturais do planeta, mas porque o Brasil hoje tem esse volume de riquezas e tem estadistas à altura para colocá-los ao enriquecimento de todo o povo brasileiro e de toda a humanidade. Os cabelos brancos estão dizendo que sobre a escolaridade, o chefe de Estado do Brasil soma 50 anos de campo dentro daquilo que aprendeu na escola. E quando eu assumi o encargo que a nação, no exercício direto do poder, me outorgou, no início fiquei meio assustado, mas entendi o desafio. E o homem nasce para desafios. E hoje, então, dentro de poucos dias, esse pessoal que substituiu, ou seja, que sucedeu Lula, Dilma, Michel Temer, com Bolsonaro, esse pessoal se acabou junto com Xi Jinping. A China vai ser recolhida de volta para trás dos muros delas, e essa gente que se aliou à China, com certeza vão encontrar espaço lá. Então, estamos agora já encerrando aquela fase em que a gente tinha muita coisa para fazer que podia ser feita em qualquer lugar, embaixo de uma árvore, embaixo de uma ponte. Essa fase já encerrou. Agora nós precisamos então começar a fase de governo dentro da sede do governo da União, que é o Palácio do Planalto, Brasília. Durante esses 3 anos que eu sou o presidente constituinte do Brasil, eu entrei 2 vezes dentro do palácio e não tenho que reclamar do pessoal que invadiu lá, porque fui bem recebido e entrei com respeito e saí de lá respeitado por todos. Então não tenho que reclamar deles. A bandidagem própria que assumiu o poder, e eu tenho certeza que vão se retirar dele, porque o bom senso vence a ambição. Principalmente quando a ambição do bandido, do ladrão, chegou à situação que chegou a bandidagem do Brasil. Não tem mais o que roubar. E eles não sabem como fazer o Brasil progredir de novo. Isso só eu que sei e a minha equipe. E é claro que nós vamos ensinar bandido a fazer isso. Então eles ouvem a gente conversar e tal, e não sabem como fazer. Alguns dizem que é loucura, mas outros estão acreditando. Só que não sabem fazer. Então, já eu acredito, pela maneira como eles estão se conduzindo, que nós já inspiramos confiança suficiente neles, de que nós não queremos matar ninguém. Nós queremos é recuperar o Brasil para que todos os brasileiros fiquem ricos imediatamente. E eu vou mostrar isso assim que eu entre no governo. O secretário do Tesouro Nacional já vai estar anunciando para o país o cadastramento de todos os brasileiros que estão em situação difícil, para começarem a receber ajuda do Tesouro Nacional para recuperarem as suas empresas, recuperarem os seus negócios, e aqueles que são simplesmente operários receber um subsídio de sobrevivência até que a economia os absorva. Nada de graça. São subsídios do Tesouro Nacional, ou seja, do lastro de emissão da nova moeda brasileira, que vai ser confiado
a população brasileira carente, com a certeza de que assim que eles arrumam um emprego, assim que o negocinho deles começam a render, eles começam a devolver ao Tesouro Nacional aquilo que receberam. Isso eu tenho certeza, eu acredito no povo brasileiro, eu sei que nós somos um povo de caráter, só que nós somos um povo tolerante. E às vezes a nossa tolerância nos apresenta como irresponsáveis, mas nós não somos. Eu estou lidando com o povo brasileiro muito intimamente e tenho percebido que somos o melhor povo do mundo. Até porque somos o povo da terra da promissão. Então somos o povo de Deus. O povo que Deus gerou aqui para acudir a humanidade toda. E isso vocês podem ouvir de todos os espiritualistas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Eles têm uma voz quase unânime. A humanidade vai ser salva pelo Brasil. Então nós somos os melhores do mundo. E isto, para mim, é uma coisa muito boa. Já imaginou ser presidente do melhor povo do mundo? Isso não é para qualquer presidente, assim. Mas aqui eu tenho esse povo. E por causa desse povo ser assim, a notícia boa, eu tenho um levantamento de riquezas infungíveis de 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólar. Nós separamos 985 trilhões para começar o sistema monetário Amazonas, a moeda brasileira com poder de compra em todo o planeta Terra. Isso dentro de poucos dias o povo vai ficar participando, porque é o povo no poder. Então eu sei que, assim como eu estou passando dificuldades, o povo também está. Não existe bilionário, não existe ninguém dentro do Brasil que não esteja com dificuldades. Os bilionários estão com muito mais dificuldade que aqueles que não têm nada, porque eles estão vendo que a fortuna deles está escapando pelos vãos dos dedos e não tem o que segure, e não tem mesmo. Então, a palavra do chefe de Estado do Brasil. Nós temos 243 trilhões de dólares em patrimônio para ser empreendido. E já temos toda a planificação de empreendimento desse patrimônio. E temos 985 trilhões no bolso para empreender. Isso significa o dobro de todo o lastro de ativos líquidos do mundo. Isso não é ativo líquido feito por papel, feito por invencionices de corretores de valores, de títulos, de capitais. Não. É riqueza real. Por isso a nossa moeda vai ter poder de compra no mundo inteiro. E isso é que faz do Brasil a mega potência do mundo. E é diante dessa grandeza que o mundo todo está voltado para nós. Vendo se realmente é verdade que nós, a mega potência do mundo, não queremos saber de imperialismo, não queremos saber de nenhum tipo da exploração do homem pelo homem. Mas nós queremos que todas as pessoas no planeta inteiro modifiquem a sua maneira de pensar a vida, dentro das leis de Deus escritas no DNA do ser humano. Com o suor do rosto terás o pão. Ame o próximo como a si mesmo e seja cultivador da terra. O mundo tem espaço para todos. Não precisamos nos matar. Não precisamos fazer guerra. A natureza tem o controle da expansão demográfica, tanto da espécie humana como de todas as outras espécies biológicas.
Não precisamos pensar em racionalizar a nossa expansão de espécie. A natureza é que cuida disso. Se nós se envolver com aquilo que é da natureza, nós estragamos tudo o que estava feito, bem feito por Deus, porque Deus se afasta daí. Então, agora os brasileiros se integrando à natureza. A natureza que está, para início de conversa, com 243 trilhões de dólares em patrimônio para nós começar a empreender. Com 985 trilhões de dólares no bolso para fazer os empreendimentos. As Forças Armadas já estão com 800 bilhões, que fui eu que entreguei para elas. Assim que o expediente do Gabinete da Presidência da República, no Palácio do Planalto, estiver consolidado, talvez no mesmo dia ou no dia seguinte, o Banco Central já receba a minha ordem para determinar a Casa da Moeda a emissão desse dinheiro para as Forças Armadas começarem a instalar o canteiro de obra delas, que a elas ficou o governo que nós entendemos e a construção física do país. Ninguém melhor para fazer isso do que as Forças Armadas, porque faz parte da segurança nacional. A casa é a nossa segurança. Então, a pátria é a nossa casa e fica com as Forças Armadas. Estou recolhendo para dentro das Forças Armadas mais 1 milhão de soldados. É o tanto de gente que nós vamos precisar nesse canteiro de obras. A administração do país está com o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional do Comércio e Confederação Nacional da Agricultura. Eles são os chefes da iniciativa privada do Brasil. E a magistratura suprema fica então conosco, os 8, o gabinete parlamentar da República, que é chefiado por mim. Como o Supremo Tribunal Federal tem o presidente deles, todas as instituições, os órgãos de poder, tem isso. A presidência da República também. E é com esta responsabilidade, então, por enquanto sou só eu que falo, mas daqui uns dias vai estar os presidentes das confederações aí, vão estar os generais, tudo falando, porque se nós somos 8, não sou obrigado só eu estar proseando com o povo. Todos os 8 vão ter de falar, porque todos os 8 sabem a mesma coisa, têm a mesma linguagem, o mesmo discurso, porque todos nós estamos empenhados pela pátria, pela nação e pelas nossas descendências, pelos séculos afora, como mega potência do mundo. Não para escravizar a humanidade com ideologias, mas para amparar a humanidade toda como a família de Deus. Muito obrigado. Deus nos abençoe e guarde a todos.